A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Respondendo aos protestantes, fundação da Igreja, papado, primazia de São Pedro, sucessão apostólica. São Pedro esteve em Roma, foi o primeiro bispo de Roma, onde foi martirizado. A lista dos primeiros papas da Igreja, o governo da Igreja, bispos e fiéis, a infalibilidade papal, sobre quem recai a infalibilidade. Unidade da mesma Igreja. A fundação da Igreja. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que desatares sobre a terra, será desatado também nos céus. Mateus 16, 18. Como isso é claro e positivo. Jesus Cristo muda o nome de Simão, em pedra, aramaico, kepas, significa pedra e Pedro, numa única palavra, como em francês Pierre é o nome de uma pessoa e o nome do minério pedra. Deus fez diversas vezes tais mudanças, para que o nome exprimisse o papel especial que deve representar a pessoa. Assim mudou o nome de Abraão em Abraão, Gênesis 17, 5, para exprimir que devia ser o pai de muitos povos. Mudou ainda o nome de Jacob em Israel, Gênesis 32, 28, para significar a força contra Deus. Assim Jesus Cristo mudou o nome de Simão em Pedro, sobre a qual estará fundada a Igreja, sendo seu construtor o próprio Cristo. Em todo o trecho em que Nosso Senhor confirma São Pedro como primeiro Papa, fica evidente que ele se dirige, exclusivamente, a São Pedro, sem um mínimo desvio. Eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei, eu te darei o que desatares. São Pedro é a pessoa a quem tudo é dirigido. É ele o centro de todo este texto. Esse ponto é muito importante, pois a interpretação truncada dos protestantes quer admitir o absurdo de que Nosso Senhor não sabia se exprimir corretamente. Eles dizem que Cristo queria dizer, Simão, tu és pedra, mas não edificarei sobre ti a minha Igreja, porque não és pedra, senão sobre mim. Ora, é uma contradição, pois Nosso Senhor alterou o nome de Simão para Kepas, deixando claro quem seria a pedra visível de sua Igreja. A primazia de São Pedro comprovada nas Sagradas Escrituras e na tradição. Eu te darei as chaves do reino dos céus, a São Pedro, Mateus 16, 17 a 19, primazia de jurisdição sobre todos, pois é a ele que a sentença é dita. O primado de São Pedro sobre os outros fica claramente expresso quando ele, 1. Preside e dirige a escolha de Matias para o lugar de Judas, Atos 1,1 a 25, 2. É o primeiro a anunciar o Evangelho no dia de Pentecostes, Atos 2, 14, 3. Testemunha, diante do Sinédrio, a mensagem de Cristo, Atos 10, 1, 4. Acolhe na igreja o primeiro pagão, Atos 10,1, 5. Fala primeiro no Concílio dos Apóstolos, em Jerusalém, e decide sobre a questão da circuncisão. Então toda a Assembleia silenciou. Atos 15, 7 a 12, etc. Todos os sucessores dos apóstolos atestam o primado de Pedro e dos seus sucessores, como, por exemplo, 1. Tertuliano, a igreja foi construída sobre Pedro. 2. São Cipriano, sobre um só foi construída a igreja, Pedro. Santo Ambrósio, onde há Pedro, aí há a igreja de Jesus Cristo. São Mateus enumerando os apóstolos, confirma o primado de São Pedro, o primeiro, Simão, que se chama Pedro. Mateus 10, 2. No século I, o bispo de Roma, Clemente, escrevendo aos coríntios, para chamar à ordem os que injustamente tinham demitido os presbíteros, declara-lhes que serão réus de falta grave se não lhe obedecerem. O procedimento de Clemente de Roma tem maior importância, se considerarmos que nessa época ainda vivia o apóstolo São João, que não deixaria de intervir se o bispo de Roma estivesse no mesmo plano dos outros bispos. No princípio do século II, Santo Inácio escreve aos romanos que a Igreja de Roma preside a todas as demais. Santo Irineu diz ser a Igreja romana máxima e fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Eres 3. 2. Traz mais a lista dos dirigentes da Igreja romana desde São Pedro até o Papa reinante no tempo dele, que era São Eleutério. Ao todo eram só 12. Eis a lista de modo ascensional: Eleutério, Sotero, Aniceto, Pio, Higino, Telesfor, Xisto, Alexandre, Evaristo, Clemente, Anacleto, Lino,
Pedro. Veja que Santo Irineu deve ter vivido entre o ano 100 e 200 depois de Cristo. São Jerônimo, escrevendo a São Damaso, Papa, diz: eu me estreito à vossa santidade, que equivale à cátedra de Pedro, e esta pedra sobre a qual Jesus Cristo fundou a sua igreja. Seguro em vossa cátedra eu sigo a Jesus Cristo. Fala nisto direta ou indiretamente diversos santos e cristãos dos primeiros séculos, formando a mais universal das tradições, a mais firme convicção histórica. Só para citar alguns: São Epifânio, Osório Pedro de Alexandria, Dionísio de Corinto, São João Crisóstomo, Pápias, etc. Nosso Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu com instância para vos joelhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. Ou seja, é São Pedro que tem a missão, dada pelo próprio Messias, de confirmar seus irmãos. Essa missão supõe, evidentemente, o primado de jurisdição. São Pedro é nomeado pastor das ovelhas de Cristo. Após a ressurreição, Nosso Senhor confia a Pedro a guarda de seu rebanho, isto é, confia-lhe o cuidado de toda a cristandade, dos cordeiros e das ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, repete-lhe 2 vezes, e a terceira: apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15 a 17. Ora, conforme o uso corrente das línguas orientais, a palavra apacentar significa governar. Apacentar os cordeiros e as ovelhas é, portanto, governar com a autoridade soberana a Igreja de Cristo, é ser o chefe supremo, é ter o primado. Além do que a imagem de pastor designa, na Sagrada Escritura, o Messias e sua obra, confirme Miqueias 2,13, 4,6 seguidos, Sofonias 3,18 seguidos, Jeremias 23,3, 31,19, Isaías 30,11, 49,9 seguidos. Ora, confiando a São Pedro a missão de pastor, Nosso Senhor constituiu seu representante visível na terra. No catálogo dos apóstolos, Mateus 10, 2 a 4, Marcos 3, 16 a 19, Lucas 6, 13 a 16, Atos 1, 13, São Pedro sempre é colocado em primeiro lugar. Em Mateus 10, 2 lê-se explicitamente que Pedro é o primeiro protos. Ora, protos tanto quer dizer o primeiro numericamente como o primeiro em dignidade e honra. Ver Mateus 20, 27, Marcos 12, 28,31, Atos 13, 50, 28,17. Em Mateus 17, 24 a 27, curiosamente, Nosso Senhor mandou pagar o tributo ao templo em nome dele e de São Pedro, demonstrando a importância daquele que seria o seu representante visível. Ele não manda que se pague em nome dos outros apóstolos, apenas de São Pedro. São Pedro esteve em Roma, foi o primeiro bispo de Roma e foi martirizado em Roma. A estadia de São Pedro em Roma é incontestável historicamente. Sobre ela atestam Orígenes, ano 254, Clemente de Alexandria, 215, Tertuliano, 222, Santo Irineu, 202, Dionísio, 171. Do século I, convém destacar Santo Inácio, 107, e Clemente Romano, 101. Esses historiadores e testemunhas são reconhecidos, pela crítica moderna, como autoridades dignas de fé. Existe uma série ininterrupta de testemunhos do século III até os apóstolos e isso sem uma voz discorde. Em Cartago e em Corinto, em Alexandria e Roma, na Gália como na África, no Oriente como no Ocidente, a viagem de São Pedro a Roma é afirmada unanimemente, como fato sobre o qual não pairou nunca a mínima dúvida. Orígenes, em 254, diz: São Pedro, ao ser martirizado em Roma, pediu e obteve fosse crucificado de cabeça para baixo com Gênesis, t. 3. Clemente de Alexandria em 215, diz: Marcos escreveu o seu evangelho a pedido dos romanos que ouviram a pregação de Pedro Est. Ecal. Vi. 14. Tertuliano, em c. 222, por sua vez, diz: Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. Pedro então, segundo a promessa de Cristo, foi por outrem cingido quando o suspenderam na cruz corp. C. 15. No século II abundam igualmente provas. Santo Irineu, em 202, escreve na sua grande obra contra as heresias,
Mateus, achando-se entre os hebreus, escreveu o evangelho na língua deles, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e fundavam a igreja. L. 3, C. 1, N. 1, V. 4. Dionísio, em 171, escreve ao Papa Sótero: São Pedro e São Paulo foram à Itália, onde doutrinaram e sofreram o martírio no mesmo tempo. Evas Iste Eccal 2:25 do século I. Convém destacar Santo Inácio, em 107, bispo de Antioquia, que conviveu longos anos com os apóstolos. Condenado por Trajano, fez viagem para Roma, onde foi supliciado, tendo escrito antes uma carta aos romanos onde diz: tudo isso eu não vos ordeno como Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, e eu sou um condenado. Agon, C.I. Clemente Romano, em 101, terceiro sucessor de São Pedro, conheceu-o pessoalmente em Roma. Por isso, autoridade de valor excepcional. Eis o que escreve: ponhamos diante dos olhos os bons apóstolos Pedro e Paulo. Pedro que, pelo ódio iníquo, sofreu, e depois do martírio, foi-se para a mansão da glória. A estes santos varões, que ensinavam a santidade, associou-se grande multidão de eleitos, que, supliciados pelo ódio, foram entre nós de ótimo exemplo. Note que só estão citados autores do início do cristianismo, para que não fique dúvida acerca da idoneidade dos testemunhos, que poderiam ser objeto de dúvida dos protestantes. É bom revelar que nenhum protestante imparcial teve a ousadia de contestar esses historiadores. Portanto, um fato certo que São Pedro esteve em Roma e foi ali martirizado sob o reinado de Nero. Nenhum historiador, até os protestantes, isto é, durante 1500 anos, o contesta. Ao contrário, para todos eles é um fato notório e público. Vamos agora provar que São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Poderíamos citar muitas longas passagens de Santo Irineu, Caio, São Cipriano, Santo Agostinho, São Optato, São Jerônimo, Sulpício Severo, que atestam unânimes o episcopado romano do Príncipe dos Apóstolos. Limitemo-nos a umas curtas citações. Caio, falando de São Vítor, Papa, diz: desde Pedro ele foi o 13º bispo de Roma. Aroseb. 128, São Jerônimo, Simão Pedro foi a Roma e ocupou a cátedra sacerdotal durante 25 anos de viris 3. 1. Santo Agostinho, São Lino sucedeu a São Pedro Episte. 53, Sulpício Severo, falando do tempo de Nero, diz: neste tempo, Pedro exercia em Roma a função de bispo is sacra. N. 28, Santo Ireneu, os apóstolos Pedro e Paulo fundaram a igreja, e o primeiro remeteu o episcopado a Lino, a quem sucedeu Anacleto e depois Clemente. Convém notar ainda que todos os catálogos dos bispos de Roma, organizados segundo os documentos primitivos, pelos antigos escritores, colocam invariavelmente o nome de Pedro à frente de todos. A sucessão apostólica. Agora veremos como o Papa é sucessor direto de São Pedro, primeiro bispo de Roma. Primeiramente, os protestantes deveriam provar que o Papa não é sucessor de São Pedro. Todavia, como eles não têm nenhum texto histórico ou religioso que prove, eles pedem uma prova dos católicos. Eles só negam, nada podem afirmar. Vamos analisar as Sagradas Escrituras. Lá existe não só a investidura de São Pedro como chefe visível da Igreja, mas a investidura perpétua dos apóstolos, para serem os enviados de Cristo. Mateus 28, 18-20. É-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Que quer dizer isso? 1. Cristo tem todo o poder, é a primeira parte. 2. Cristo transmite este poder, é a segunda parte. Lembremos-nos, no mesmo sentido, da frase: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. 3. A quem ele transmite? Aos apóstolos. 4. Até quando? Até a consumação do mundo. Ora, Cristo transmitiu este poder unicamente aos apóstolos presentes. Não pode ser, pois os apóstolos deviam morrer um dia, como todos os homens morrem. Ele diz: estarei convosco até a consumação do mundo. Se ele promete estar com os apóstolos até o fim do mundo, é claro que ele não está se dirigindo aos apóstolos como pessoas físicas, mas como um corpo moral, que deve perpetuar-se nos seus sucessores.
e hão de durar até o fim dos tempos. Eis uma prova evidente que o bispo de Roma, que é o Papa, é o sucessor de São Pedro I de sua jurisdição. A sucessão também é observada nos primeiros cristãos, que nomeavam diáconos e bispos, transmitindo-lhes as obrigações de seus antecessores. Jesus Cristo, fundando uma sociedade religiosa visível, que devia durar até o fim do mundo, devia necessariamente nomear um chefe, com sucessão, para perpetuar a mesma autoridade. Quem vos escuta, escuta a mim. Mateus 28, 18. Se assim não fosse, nosso Senhor não teria podido dizer: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Devia ter dito que estaria apenas com São Pedro até o fim de sua vida. Dessa forma, cumpre-se o que manda a Bíblia: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. A lista dos primeiros papas da Igreja. São Pedro, 42 a 67. São Lino, 67 a 78. São Cleto, 78 a 91. São Clemente, 91 a 100. Santo Evaristo, 100 a 109. Santo Alexandre I, 109 a 119. São Sisto I, 119 a 128. São Telésforo, 128 a 139. Santo Higino, 139 a 142. São Pio I, 142 a 150. Santo Aniceto, 150 a 162. São Soter, 162 a 170. Santo Eleutério, 170 a 186. São Vítor, 186 a 197. São Zefirino, 197 a 217. São Calixto I, 217 a 222. Santo Urbano I, 222 a 230. São Ponciano, 230 a 235. Santo Antero, 235 a 236. São Fabiano, 236 a 251. São Cornélio, 251 a 252. São Lúcio I, 252 a 254. Santo Estevão I, 254 a 257. São Sisto II, 257 a 259. São Dionísio, 259 a 269. São Félix, 269 a 275. Santo Eutiquiano, 275 a 283. São Caio, 283 a 295. São Marcelino, 295 a 304. São Marcelo, 304 a 310. Santo Eusébio, 310 a 311. São Melcíades, 311 a 313. São Silvestre I, 313 a 336. São Silvestre batizou o imperador Constantino Magno. O governo da Igreja. Bispos e fiéis, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, a qual santificou pelo seu próprio sangue. Atos 20, 28. Quem vos ouve, a mim ouve; quem vos despreza, a mim despreza; e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10, 16. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo fundou uma igreja sobre Pedro. Mateus 16, 18. Diz que estaria com ele até o fim do mundo. Mateus 28, 13 e 20. Que lhe dava as chaves do reino do céu. Mateus 16, 19. Que esta igreja seria a coluna e firmamento da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Que é preciso escutar esta igreja sob pena de ser tratado como um pagão. Mateus 18, 17. Mesmo em relação à autoridade dos fariseus e escribas, apesar de viciados em seus erros por serem autoridade legítima, disse nosso Senhor: sobre a cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações. Mateus 23, 2. Nosso Senhor escolheu, entre seus inúmeros discípulos, apenas 12 apóstolos. Mateus 10, 2 a 4. Instruiu-os de uma maneira particular, desvendou-lhes o sentido das parábolas que as turbas não compreendiam. Mateus 13, 2. E associou-os à sua obra, mandando-lhes que pregassem o reino de Deus aos filhos de Israel. Mateus 10, 5.
42. Poucos dias antes da ascensão, Cristo confiou aos 12 apóstolos o poder que antes lhes tinha prometido. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E estais certos de que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, conclui Bullinger, Jesus Cristo comunicou aos apóstolos o poder, 1. De ensinar, e de ensinar todos os povos, 2. De santificar, pelos ritos instituídos para este fim e, em particular, pelo batismo, 3. De governar, uma vez que os apóstolos hão de ensinar o mundo a observar tudo o que ele mandou. A hierarquia reconhecida na história. 1. Testemunho de Santo Irineu, argumentando contra os hereges, apresenta o caráter hierárquico da Igreja, como um fato notório que ninguém pode negar, como uma fundação de Cristo e dos apóstolos. Ora, como podia reivindicar para a Igreja cristã a origem apostólica, se os seus adversários pudessem apresentar provas da fundação recente da hierarquia? 2. Testemunho de São Policarpo, em meados do século II, designa os pastores como chefes da hierarquia e guardas da fé. 3. No mesmo século ainda podemos citar os testemunhos. A. O de Egesipo, que mostra as igrejas governadas pelos bispos, sucessores dos apóstolos. B. O de Dionísio de Corinto, que escreve na sua carta à igreja romana que a igreja de Corinto guarda fielmente as admoestações recebidas outrora do Papa Clemente. 4. No ano 110, Santo Inácio de Antioquia, em sua epístola aos Romanos, da Igreja de Roma como do centro da cristandade, tu, Igreja de Roma, ensinastes as outras. E eu quero que permaneçam firmes as coisas que tu prescreves pelo teu ensino. Rom. 4. 1. 5. Cerca do ano de 96, São Clemente Romano, discípulo imediato de São Pedro e de São Paulo, escreveu uma carta aos Coríntios, na qual nos dá da Igreja a noção equivalente à de Santo Ireneu, apresentando a hierarquia como o guarda da tradição e a Igreja de Roma com a primazia universal sobre todas as igrejas locais. 6. Deste modo, chegamos, de geração em geração, aos tempos apostólicos. Desde o primeiro alvorecer do cristianismo, os apóstolos desempenharam a dupla função de dirigentes e pregadores. Escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas. Atos 1, 12. 26. Instituíram diáconos nos quais delegaram parte dos seus poderes. Atos 6, 1, 6. Na prática da Igreja também fica claro o poder de governo sobre todos os cristãos. Os apóstolos exerceram este tríplice poder. A. Poder legislativo, no Concílio de Jerusalém, impõe aos recém-convertidos que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, das viandas sufocadas e da impureza. Atos 15, 29. B. Poder judiciário. São Paulo entrega a Satanás Himeneu e Alexandre, para prenderem a não blasfemaram. Timóteo 1, 20. C. Poder penal. São Paulo escreve aos Coríntios: portanto, eu vos escrevo estas coisas, estando ainda longe de vós, de modo que, quando eu chegar aí, não tenha de castigar, segundo o poder a mim confiado por Deus para edificar, não para destruir. 2 Coríntios 13, 10. A infalibilidade papal. Vimos que Jesus Cristo fundou uma igreja hierárquica, conferindo aos apóstolos e aos bispos, seus sucessores, os poderes de ensinar, de santificar e de governar. Demonstraremos agora que Jesus ligou o poder de ensinar ao privilégio da infalibilidade. Conceito: a infalibilidade é a garantia de preservação de todo erro doutrinal pela assistência do Espírito Santo. Não é simples inerrância de fato, mas de direito. Portanto, não se deve confundir a infalibilidade com a inspiração, que consiste no impulso divino que leva os escritores sagrados a escreverem o que Deus quer, e nem com a revelação, que supõe a manifestação de uma verdade antes ignorada. O privilégio da infalibilidade não faz com que a Igreja descubra verdades novas, garante-lhe somente que, devido à assistência divina, não pode errar nem, por consequência, induzir em erro, no que respeita a questões de fé ou moral. Todavia, não se confunde a infalibilidade com a impecabilidade. A Igreja nunca defendeu a tese de que o Papa não pudesse cometer pecados. O Papa é infalível quando segue as normas da infalibilidade, falando a toda a Igreja, como sucessor de São Pedro, em matéria de fé e moral.
definindo uma verdade que deve ser acatada por todos em sua vida privada, ou quando não utilizando a fórmula da infalibilidade, o Papa pode cometer erros e até pecados. A existência da infalibilidade segundo a razão, a revelação e a tradição, argumento de razão, não se justifica que Deus possa ter deixado os homens à sua própria sorte no tocante à doutrina. O livre exame protestante gera o subjetivismo e as divisões, condenadas pela Sagrada Escritura. A autoridade de um corpo de apóstolos é necessária, racionalmente, para a realização dos planos de Deus na terra, sob pena de aceitarmos a tese de que Deus não guia seu povo. Argumento histórico. Somos chegados ao campo positivo da história. Afinal, o que Jesus devia fazer, segundo a razão, tê-lo-ia feito. Terá instituído uma autoridade viva e infalível encarregada de guardar e ensinar a sua doutrina. O primeiro ponto, de que nosso Senhor instituiu uma igreja hierárquica, com chefes a quem concedeu o poder de ensinar, já está demonstrado anteriormente. Resta agora examinar o segundo ponto, no qual provaremos que o poder de ensinar comporta o privilégio da infalibilidade. Nos textos da Escritura, a São Pedro, em especial, prometeu Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, Mateus 16, 18, e a todos os apóstolos prometeu, por 2 vezes, enviar-lhes o Espírito de verdade. João 14, 15, 26, e ficar com eles até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Estas promessas significam claramente que a igreja é indefectível, que os apóstolos e os seus sucessores não poderão errar quando ensinarem a doutrina de Jesus, porque a assistência de Cristo não pode ser em vão, nem o erro estar onde se encontra o Espírito de verdade. No modo de proceder dos apóstolos, do seu ensino se depreende que tinham consciência de ser assistidos pelo Espírito Santo. O decreto do Concílio de Jerusalém termina com estas palavras: assim pareceu o Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. Os apóstolos pregam a doutrina evangélica não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que na verdade é 1 Tessalonicenses 2, 13, a que é necessário dar pleno assentimento. 2 Coríntios 10, 5, e cujo depósito convém guardar cuidadosamente. 1 Timóteo 6, 20. Além disso, confirmam a verdade de sua doutrina com muitos milagres. Atos 2, 43 etc. Prova evidente de que eram intérpretes infalíveis da doutrina de Cristo. De outro modo Deus não a confirmaria com o seu poder. Na crença da antiguidade cristã, concedem os nossos adversários que a crença na existência de um magistério vivo e infalível existia já no século III. Basta, portanto, aduzir testemunhos anteriores. Na primeira metade do século III, Orígenes, aos hereges que alegam as Escrituras, responde que é necessário atender à tradição eclesiástica e crer no que fio transmitido pela sucessão da Igreja de Deus. Tertuliano, no Tratado da Prescrição, opõe aos hereges o argumento da prescrição, condenando o que contraria o ensinado pelos apóstolos, e afirma que a regra de fé e a doutrina que a Igreja recebeu dos apóstolos. Nos fins do século II, Santo Irineu, na Carta Florina e no Tratado contra as Heresias, apresenta a tradição apostólica como a sã doutrina, como uma tradição que não é meramente humana, donde se segue que não há motivo para discutir com os hereges e que estão condenados pelo fato de discordarem desta tradição. Pelo ano de 160, Hegesipo apresenta, como critério da fé ortodoxa, a conformidade com a doutrina dos apóstolos transmitida por meio dos bispos, e por esse motivo redige a lista dos bispos. Na primeira metade do século II, Policarpo e Papias apresentam a doutrina dos apóstolos como a única verdadeira, como uma regra segura de fé. Nos princípios do mesmo século, temos o testemunho de Santo Inácio. Afirma este santo que a Igreja é infalível e que a incorporação nela é necessária a quem se quer salvar. Conclusão: tanto através da razão como da história, provamos que o poder de ensinar, conferido por nosso Senhor Jesus Cristo à Igreja docente, traz consigo o privilégio da infalibilidade, isto é, que a Igreja não pode errar quando expõe a doutrina de Jesus Cristo. Agora devemos analisar sobre quem recai a infalibilidade. Pelo exposto, fica claro que a infalibilidade é privilégio daqueles a quem compete ensinar, isto é, os apóstolos e, de modo especial, a São Pedro e seus sucessores. A infalibilidade do colégio apostólico provém, portanto, da missão conferida a todos os apóstolos de ensinar todas as nações. Mateus 28,
20b, da promessa de estar com eles até a consumação dos séculos Mateus 28, 20, e de lhes enviar o Consolador, o Espírito Santo que lhes há de ensinar toda a verdade João 14, 26. Estas passagens mostram com evidência que o privilégio da infalibilidade foi concedido ao corpo docente tomado coletivamente. A sucessão desse poder deve ser entendida no sentido de que o colégio apostólico, atualmente composto pelos bispos, é infalível não individualmente em cada bispo, mas no conjunto deles. No caso de São Pedro e seus sucessores, a infalibilidade é pessoal. Provaremos isso com argumentos tirados dos textos evangélicos e da história. O argumento escriturístico deriva dos mesmos textos que demonstram o primado de São Pedro. Tu és Pedro, pois é incontestável que a estabilidade do edifício lhe vem dos alicerces. Se São Pedro, que deve sustentar o edifício cristão, pudesse ensinar o erro, a igreja estaria construída sobre um fundamento inseguro e já se não poderia dizer as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Depois, com confirma fratres confirma os irmãos, Nosso Senhor assegurou a Pedro que pedira de modo especial por ele, para que sua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. É evidente que esta prece feita em circunstâncias tão solenes e tão graves, o momento da paixão de Nosso Senhor, não pode ser frustrada. Finalmente, com o passe ouves apacenta as minhas ovelhas, foi confiada a Pedro a guarda, o governo, de todo o rebanho. Ora, não se pode supor que Jesus Cristo tenha entregue o cuidado do seu rebanho, colocando São Pedro como pastor, a um pastor que pudesse desencaminhar as ovelhas eternamente, ensinando o erro. O argumento histórico da infalibilidade de São Pedro, a crença da Igreja não se manifestou da mesma forma em todos os séculos. Houve, na verdade, certo desenvolvimento na exposição do dogma e até no uso da infalibilidade pontifícia. Mas nem por isso o dogma deixa de remontar aos primeiros tempos, e de fato já o encontramos em germe na tradição mais afastada, como se demonstra pelo sentir dos padres da Igreja e dos concílios, e pelos fatos. No século II, Santo Irineu afirmava que todas as igrejas se devem conformar com a de Roma, pois só ela possui a verdade integral. São Cipriano dizia que os romanos estão garantidos na sua fé pela pregação do apóstolo e são inacessíveis à perfídia do erro. O apóstolo dos romanos é São Pedro. São Jerônimo, para pôr termo às controvérsias que afligiam o Oriente, escreveu a Papa São Damaso nos seguintes termos: julguei que devia consultar a este respeito a cadeira de Pedro e a fé apostólica, pois só em vós está o abrigo da corrupção, o legado dos nossos pais. Santo Agostinho diz a propósito do pelagianismo: os decretos de 2 concílios relativos ao assunto foram submetidos à sé apostólica. Já chegou a resposta, a causa está julgada, Roma locuta est, causa finita est. O testemunho de São Pedro Crisólogo não é menos explícito: exortamo-vos, veneráveis irmãos, a receber com docilidade os escritos do Santo Papa da cidade de Roma, porque São Pedro, sempre presente na sua sede, oferece a fé verdadeira aos que a procuram. O que fica dito anteriormente acerca do primado do bispo de Roma, aplica-se com a mesma propriedade ao reconhecimento de sua infalibilidade. No século II, o Papa Victor excomungou Teódoto, que negava a divindade de Cristo, com uma sentença tida por todos como definitiva. Zeferino condenou os montanistas, Calixto os sabelianos, e, a partir destas condenações, foram considerados como hereges. Em 417, o Papa Inocêncio I proscreveu o pelagianismo, e a Igreja reconheceu o decreto como definitivo. Em 430, o Papa Celestino condenou a doutrina de Nestório, e os padres do Concílio de Éfeso seguiram a sua opinião. O Concílio de Calcedônia, 451, recebeu solenemente a célebre carta dogmática do Papa Leão I a Flaviano, que condenou a heresia de Eutíquicas, proclamando unanimemente: Pedro falou pela boca de Leão. Do mesmo modo, os padres do Terceiro Concílio de Constantinopla, 680, aclamaram o decreto do Papa Agatão que condenava o monotelitismo, dizendo: Pedro falou pela boca de Agatão. Como se vê, desde os primeiros séculos a Igreja Romana é reconhecida como centro da fé e como a norma segura da ortodoxia. Quanto mais avançamos, tanto mais explícitos são os termos que nos manifestam a universalidade desta crença, proclamada como dogma no Primeiro Concílio Vaticano. Finalmente, podemos afirmar que nunca um Papa, na história da Igreja, proclamou,
segundo a fórmula da infalibilidade, um erro doutrinário. Unidade da mesma igreja. Apenas com um chefe visível, infalível, se pode cumprir a unidade do corpo místico de Cristo. Em relação à doutrina, 1. Quem não está comigo é contra mim. Mateus 12,30. 2. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 3-6. 3. Não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. João 17,20-21. 4. Recomendo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que produzem divisões contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17. 5. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente, seja execrado, isto é, seja excomungado. Gálatas 1,7-9. Em relação ao culto, 1. Porque é um só pão, um só corpo somos nós, embora muitos, visto participarmos todos do único pão. Coríntios 10,17. 2. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Atos 4, 32. 3. Esforçai-vos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4,3. Em relação à unidade de governo, 1. Irmãos, conjuro-vos que sejais sempre perfeitamente unidos num só sentimento e num mesmo pensar. 1 Coríntios 1,10. 2. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Estas tenho de reunir, e elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Mateus 16, 15-16. O próprio fato de São Paulo ter procurado a unidade na questão da circuncisão deixa patente a existência de uma igreja una. No concílio que decidiu essa questão, em Jerusalém, foi São Pedro quem falou primeiro e quem deu a última palavra sobre a questão. Então toda a assembleia silenciou. Atos 15, 7-12. Obedecendo ao chefe do colégio apostólico. Nas Sagradas Escrituras, é só folhear os Atos dos Apóstolos e verificar o crescimento da igreja, a mesma e una, desde o início até os dias de hoje. A igreja cresceu rápida, veloz, ao ponto que São Paulo pôde compará-la com um edifício vastíssimo, tendo os apóstolos por alicerce Cristo como pedra angular. Efésios 2, 20. Tertuliano se atrevia a escrever no seu apologético, dirigido ao imperador romano: somos de ontem, e já enchemos as cidades, as ilhas, os castelos, os acampamentos, as aldeias e os campos, só deixamos vazios os vossos templos. Se nos retirassem, o império ficaria deserto. A igreja de Cristo vai crescendo e se espalhando. Multitudo ingens, diz Tácito, falando do tempo de Nero, Anais 15, 44, formando uma imensa multidão, até que, afinal, dominando e vencendo a tirania dos imperadores pagãos, logre o reconhecimento oficial, com o reinado de Constantino Magno, primeiro imperador cristão. Foi nesse tempo, em 325, que se reuniu o primeiro concílio dos bispos católicos, em Nicéia, ao qual compareceram 318 bispos, sob a presidência de Ósio, bispo de Córdoba, assistido de 2 legados do Papa, de Roma, São Silvestre. Portanto, a história e a Bíblia são claros ao narrar a expansão da mesma igreja, fundada por Nosso Senhor sobre São Pedro, em unidade. Por Lepanto. http://www.lepanto.com.br/catolicismo/apologética católica/igreja católica e a Igreja de Cristo